Olá pessoal, tudo bem? Trouxe aqui para vocês o seguinte exercício: calcular o fluxo de um campo através dessa superfície que é a fronteira desse cubo aqui. Como é que será que a gente poderia calcular? Bem, aqui pessoal, para a gente calcular o fluxo, através dessa superfície, como eu tenho aqui, eu não consigo fazer uma parametrização única para o cubo, eu tenho que quebrar a soma, desse fluxo aqui em 6 pedaços, porque eu tenho que fazer 6 parametrizações, uma parametrização para cada face do cubo. Então, ou seja, se eu quiser calcular o fluxo aqui, desse cubo, aqui, através desse cubo, eu tenho que chamar aqui de um σ1, a parte de trás σ2, aqui em cima σ3, aqui embaixo σ4, desse lado σ5, desse lado de cá σ6. Tá? E aí calcular o fluxo do campo F, isso aqui é a gente calcular a integral sobre σ1 de F, Fn1, mais, ou seja, 6 vezes aqui, tá? σ6, F, N6, ds. Então a gente teria que calcular aqui, 6 fluxos, na verdade, para poder encontrar o fluxo ao longo de um cubo todo, Ou seja, um trabalhão medonho. Por exemplo, se eu também tivesse, no caso de um cilindro, eu teria que calcular lateral, tampa de cima, tampa de baixo. Também 3 integrais ali, ou seja, 3 fluxos que eu teria que calcular devido a ter 3 parametrizações distintas. Professor, tem algum jeito mais simples ou mais rápido da gente fazer? E essa é a boa notícia. Lembra que lá para a integral de linha, a gente tinha o teorema de Green para facilitar a nossa vida em algumas situações. Aqui, pessoal, a gente vai ter o teorema da divergência. Ele que vai nos ajudar, a resolver esse tipo de situação aqui de uma forma bem mais rápida. Então esse é o tema da nossa aula de hoje, teorema da divergência, que nós vamos aprender em detalhes como usar e como aplicar. Vamos lá? Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Então, o teorema da divergência, ele fala o seguinte para a gente, ó. Quando eu tenho um campo vetorial, certo? Que está aqui no R3, que seja de classe C1, o que é ser classe C1, professor, é que essas funções coordenadas são contínuas e as derivadas parciais de primeira ordem também são contínuas, tá? Sobre uma região compacta ômega do R3, cuja fronteira S é uma superfície parcialmente regular. Ou seja, eu tenho a superfície que ela é parcialmente regular. Como assim, professor? Imagina aqui no cubo mesmo. Por exemplo, o cubo, eu tenho essas arestas aqui, ó, que não está bem definido um vetor normal. Mas, como elas são linhas, e eu quero fazer uma integral no R3, você pensa assim, uma linha não tem volume. Você pode pensar dessa maneira, tá bom? Porque a área da base, você não tem área da base, Então você pode imaginar dessa maneira. Então, nesse tipo de superfície, certo? Eu acabo gerando uma região compacta, que é a região que está dentro aqui da região. Lembra, o que é compacta mesmo é uma coisa que é limitada e fechada. Então, a gente tem, orientada pela normal exterior, tá? Então, a integral de superfície, essa aqui, que é o fluxo, o fluxo do campo F, ela é integral tripla sobre o sólido do divergente do campo F. O divergente que a gente aprendeu no vídeo anterior. Então, observe que a gente troca, calcular esse fluxo por uma integral tripla. Aí observe como a gente ganha bastante, dependendo da situação. Porque observe só, aqui a gente viu que eu teria que calcular essas 6 integrais aqui. Se eu aplicar o teorema da divergência, eu vou simplesmente calcular uma integral tripla sobre esse sólido aqui, que é um cubo. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos aplicar aqui. Então, para a gente aplicar, a gente precisa calcular o divergente do campo F. Então, cadê o nosso campo F? O campo F eu não coloquei, Eu pedi para calcular, mas não disse quem era o campo. Então, o campo F que a gente vai considerar aqui é esse aqui, ó. F para ser xi mais yj mais zk, tá? Esse é o campo que a gente vai considerar.
Então, eu preciso calcular o divergente desse campo. Aí lembra, o divergente eu vou pegar a primeira entrada, derivar com relação a x. Então, x com relação a x dá 1. Segunda entrada, deriva com relação a y. Derivada de y com relação a y também dá 1. Terceira entrada, deriva com relação a z. Derivada de z com relação a z também dá 1. Então, o divergente desse campo aqui deu igual a 3. Então, aplicando o teorema da divergência, ó, então, pelo teorema da divergência, a gente tem que o fluxo de f, ele é a integral tripla. E aí, observe que como eu tenho um cubo, né, ó, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Isso aqui vai ficar a integral de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1 do divergente, que é 3 dx, dy, dz. Pronto, esse 3 é uma constante, sai da integral, e observe que o que eu fico aqui é com a integral tripla, 0 a 1, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, dx, dy, dz. Ou seja, esse aqui é o volume desse cubo de aresta 1. Como é o cubo de aresta 1, o volume dele é 1. Então, isso aqui dá igual 3 vezes 1. Claro que eu posso calcular a integral, as três integrais aqui, eu vou chegar na mesma coisa, né? Porque como é a integral do dx, vai ficar 1 menos 0 vezes 1 menos 0 vezes 1 menos 0. Que dá 1. Então, isso aqui dá 3. Bem, se a velocidade for dada em metros, né, então metros cúbicos por segundo. Já que a gente está calculando aqui um fluxo. Se a velocidade for dada em metros por segundo, né? Lembra? Beleza? Então, o teorema da divergência é dessa maneira que a gente aplica. Observe como ele vai economizar bastante o nosso trabalho. E aí, como eu comentei, ó, imagine que eu tenho um cilindro. Se eu tiver um cilindro e eu quiser calcular o fluxo pela lateral e pela tampa superior e inferior, eu também posso aplicar o teorema da divergência e calcular aqui uma integral tripla sobre a região cilíndrica. Tá bom? Então a gente pode ver isso aí em outros vídeos também, trazer outros exercícios resolvidos para vocês verem melhor. Então, esse é o teorema da divergência. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.